Ok, pessoal. Então agora vamos trabalhar com mais um exercício que envolve a ideia de taxas equivalentes no sistema de juros compostos. Essa questão diz o seguinte: em juros compostos, qual é a taxa mensal equivalente às seguintes taxas? Tá? Então, letra A uma taxa anual, letra B uma taxa semestral, trimestral, bimestral e diária. E qual seria a taxa mensal equivalente a estas? Bom, vamos começar então. Letra A, né? O que nós queremos é saber qual é a taxa, né? Se eu aplicar um capital, a taxa de 0,6, que é 60%, no prazo de um ano, eu quero saber qual é a taxa que vai fazer, mensal, que vai fazer esse capital, né? Então, qual é a minha taxa? Vou chamar aqui de I, mensal, que vai fazer esse capital gerar o mesmo montante, mas o período de tempo, lembrando, tem que ser o mesmo, no mesmo período de tempo. Então, como aqui é um ano, e essa taxa é mensal, aqui nós colocamos 12. Um ano, a taxa anual com prazo em anos, a taxa mensal com prazo em meses. Então, um ano corresponde a 12 meses. Né? A gente já sabe que esse C aqui não faz diferença na conta, porque ele aparece e é cancelado de ambos os membros. E o que nós obtemos, então, é o seguinte, que 1,6 é igual a 1 mais I elevado a 12. Bom, isso, então, implica que 1 mais I, né, como é que a gente mata esse 12 desse lado? Elevando em ambos os membros a 1 sobre 12. E aí, do outro lado, vai aparecer 1,6 elevado a 1 sobre 12. Portanto, a minha taxa mensal é uma taxa I, que é obtida realizando a seguinte conta. 1,6 elevado a 1 sobre 12 menos 1. Ou seja, a taxa mensal que nós estamos procurando, fazendo uso de uma calculadora científica, é de aproximadamente 0,0399, ou seja, a taxa mensal procurada em termos percentuais é de 3,99% ao mês. Então, também mais um exercício de taxas equivalentes, né? Significa que aplicar um capital a 60% ao ano em juros compostos é equivalente a aplicar esse mesmo capital a 3,99% ao mês. Ok, vejamos então agora a letra B. Bom, vamos apagar aqui a letra A e vejamos como desenvolver a letra B. Na letra B, nós temos um capital, uma taxa de 40% ao semestre. Bom, então vamos lá. 1 mais essa taxa de 40%, que é 0,4, elevado a um semestre, isso deve dar o mesmo resultado de 1 mais a taxa mensal. Bom, e aqui é o seguinte, um semestre equivale a 6 meses. Okay? Como eu quero uma taxa mensal, deixar sempre a unidade da taxa igual à unidade do prazo. De novo, uma continha bem tranquila, né? 1,4 é igual a 1 mais I elevado a 6. E, portanto, podemos concluir que 1 mais I é igual a este valor de 1,4 elevado ao inverso desse número, a 1 sobre 6. Logo, I é igual a 1,4 elevado a 1 sobre 6 menos 1. Com o uso de uma calculadora científica, concluímos que essa taxa é de aproximadamente 0,0577, ou seja, a taxa mensal procurada é de 5,77% ao mês. Ou seja, pessoal, aplicar um capital a taxa de 40% ao semestre fornecerá em juro composto a mesma rentabilidade de que você aplicar 5,77% ao mês. Bom, vejamos então agora a letra C, né? Que é transformar uma taxa trimestral em uma taxa, achar a taxa mensal equivalente a uma taxa trimestral. De novo, também não tem muito problema. O que nós vamos ter aqui? 1 mais 0,18, que é a taxa trimestral, é elevado a um trimestre. Isso deve dar a mesma rentabilidade que 1 mais a taxa procurada,
Um trimestre equivale a 3 meses. Tá? Ou seja, o que nós temos aqui é 1,18 igual a 1 mais i elevado a 3. Logo, 1 mais i é igual a 1,18 elevado ao inverso de 3, que é 1/3. E, portanto, a taxa procurada será 1,18 elevado a 1/3 menos 1. Utilizando-se de uma calculadora científica, o valor aproximado para esta conta será de 0,0567. Ou seja, a taxa mensal procurada é de 5,67% ao mês. Então, aplicar em juro composto um capital a 18% ao trimestre é a mesma coisa que aplicar esse mesmo capital a 5,67% ao mês. Ok? E vamos apagar a letra C para resolvermos agora a letra D do mesmo exercício. Bom, então agora nós temos uma taxa bimestral na letra D e queremos achar a equivalente mensal. Então, 1 mais essa taxa, que é de 0,088%, é elevado a um bimestre. Isso vai fornecer o mesmo valor para uma taxa mensal, um bimestre, 2 meses. E a continha agora é muito similar ao que nós vimos fazendo antes. Então, 1,08 é igual a 1 mais i elevado ao quadrado. Portanto, 1 mais a taxa procurada, né, será igual a 1,08 elevado ao inverso de 2, ou seja, elevado a 1/2. E neste caso, a taxa procurada então é 1,08 elevado a 1/2 menos 1. Com o uso de uma calculadora, achamos esse resultado aproximadamente igual a 0,0392. Ou seja, a taxa mensal procurada é de 3,92% ao mês. Significa que aplicar um capital em juro composto a 8% ao bimestre fornecerá o mesmo montante do que se você aplicar 3,92% ao mês, obviamente no mesmo período de tempo, né? E por fim, a letra E, né? Vamos verificar agora como resolver a letra E. Bom, na letra E, nós temos uma taxa diária e queremos achar a equivalente mensal. Então, veja, 1 mais essa taxa diária, como está em termos percentuais, divide por 100, isso vai ficar 0,0007, né? E isso tem que fornecer o mesmo valor da taxa mensal procurada quando o período for o mesmo. Bom, aqui você vai colocar os valores de forma conveniente. Por exemplo, como aqui é a taxa mensal e aqui é a taxa diária, fica mais fácil a gente pensar o seguinte: um mês equivale a 30 dias. É claro que se você colocasse um dia, você iria colocar aqui 1/30. Mas um mês equivale a 30 dias. Bom, lembrando que aqui nós estamos trabalhando com a seguinte convenção. O mês comercial tem 30 dias, o ano comercial tem 360 dias. Ok? Então nós não estamos trabalhando com a ideia de buscar o chamado juro exato, que é aquele que pega o número de dias do mês. Então, para a gente, um mês terá comercialmente sempre 30 dias, para efeito de cálculo geral. Feito isso, nós temos então 1,0007 elevado a 30 igual a 1 mais i. Portanto, a nossa taxa procurada é 1,0007 elevado a 30 subtraído do número 1. E, com o uso de uma calculadora, o valor aproximado para esta taxa será de 0,0212, ou seja, a taxa procurada é de 2,12% ao mês. E, então, significa que aplicar um capital a 0,07
ao dia é a mesma coisa que aplicar esse capital a 2,12% ao mês em juro composto. Espero que vocês tenham compreendido esta resolução e até o próximo vídeo.